Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do nosso Redação News Podcast Conversa. Vamos tratar hoje de um assunto extremamente importante, que é a questão do Outubro Rosa. Eu tenho aqui hoje a presença da Juliana Gimenez, que é presidente da nossa Liga de Combate ao Câncer de Bagé. Na sequência dos comerciais a gente já fala. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. De volta com o Redação News, podcast Conversa. Estamos recebendo hoje a visita da presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Bagé, a nossa querida Juliana Gimenez, que está fazendo a sua estreia aqui no Redação. O presidente anterior estava sempre presente no Redação Rádio. Né? Redação Rádio. Então ela estava sempre lá, a nossa querida Inês de Bem, que sempre foi uma parceira do Redação, aproveitou os espaços. Tinha várias atividades que vocês desenvolviam, não era só a questão de usar os semáforos, né, para arrecadar o recurso, mas tinha outros eventos também, né, inclusive gastronômicos, enfim. Querida amiga, prazer em te receber aqui no Redação. O Redação é um parceiro, viu? Quero te dizer isso, da Liga. Foi antes no período de rádio, agora também nesse novo sistema, né, em forma de podcast, e eu quero te dizer que a gente está sempre junto com vocês. Prazer te receber aqui. Igualmente, eu que agradeço o espaço, José Wilson, aí todos os ouvintes e quem assiste, né? Porque essa plataforma novíssima, não só em podcast áudio, mas em vídeo também pelo YouTube, muito interessante essa nova modalidade, que nos abre um pouco mais de espaço, né? A gente às vezes fica só limitado à questão de rádio, TV já é mais complicado, né? Que não é assim tão simples, mas essas jornal plataformas... nem sempre também, porque os espaços dos jornais são muito limitados, então essas plataformas digitais abrem aí um leque de oportunidades para a gente levar o nosso trabalho e falar sobre o nosso trabalho tão importante para a comunidade. Também acho extremamente importante. Querida amiga, vamos falar sobre o Outubro Rosa? Vamos lá. Bom, estamos no mês mais importante para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Não que seja o mês mais importante, porque na verdade cuidar e tratar do câncer é importante o tempo todo, durante toda a nossa vida, né? Em todos os estágios da nossa vida. Mas o Outubro Rosa, essa campanha mundial que foi mobilizada e foi determinada e foi escolhido um mês, nos traz essa oportunidade de, pelo menos nesse mês, chamar a atenção de quase 100% da população. Sim, e isso é que é o interessante, né? E eu sempre digo, a gente é convidado para muitas palestras, muitos eventos, o outubro é bem cheio para nós da Liga, e é uma forma que a gente tem de difundir esse nosso trabalho ao longo de todo o ano, né? Porque como tu disse, nós temos eventos, vários eventos distribuídos ao longo do ano. Exatamente. E eu, durante a minha gestão, o pedágio sempre foi no mês de maio. Sim. E durante a minha gestão, desde que eu assumi há 2 anos atrás, eu trouxe o pedágio para outubro por 2 razões. Primeiro, porque eu acredito que o pessoal fica um pouco mais solidário durante o mês de outubro. Mais sensibilizado. Voltam mais os olhares para a nossa causa, né? Do câncer, não só o de mama de todos, mas fica mais atento a essa questão do câncer. E principalmente porque em outubro a gente tem um clima mais favorável. Mais ameno. Em maio, às vezes, a gente tinha chuvas, né? Tinha frio demais. E aí a gente já tem um pessoal limitado para trabalhar na rua, porque o pedágio exige muito material humano para estar na rua. Então aí em outubro a gente conseguiu ali unir o útil ao agradável e tem dado certo por enquanto. Que bom, né? Eu lembro que uma das, não é queixa, mas uma das ansiedades que a Inês tinha era com relação a ter pessoas para trabalhar. O que ela me disse? Tem muita gente que envelheceu, e é verdade, né? A população vai envelhecendo. Então aquelas pessoas tradicionais sempre colaboravam com vocês, ajudavam vocês, foram envelhecendo, né? E as pessoas já não vão mais para a rua e tal. E nem sempre tu tem um jovenzinho para te ajudar, né? Exatamente. Aliás, é uma coisa que eu queria que tu fizesse uma conclamação hoje aqui, para que as pessoas mais jovens, né, elas comecem a enxergar de uma outra forma essa questão, principalmente do câncer, né? Porque não tem mais idade, né? Até porque a gente tem muitos casos de câncer em jovens. No dia do pedágio, na terça-feira do dia 8, eu recebi uma mãe ali, onde a gente estava localizado, ali no 2º andar da Neisa, com uma menina de 16 anos com câncer de mama. Então, tu vê assim, não existe mais. A gente tem o nosso assistido mais jovem na Liga, tem 6 anos. Sim. Então, o câncer, ele acomete todas as idades. Claro que em casos mais raros, né, de maneira menos constante, mas atinge todas as idades. Claro. E por isso, tão importante a conscientização
todos olhem, não só para os pais, para si, mas também para as crianças. Eu sempre digo, durante o mês de outubro, a gente difunde muito a questão de se autoconhecer, porque quando a gente conhece o próprio corpo, a gente nota qualquer pequena mudança, né? E isso é muito importante. No câncer de mama é gritante, porque é um mini nódulozinho que só quem se conhece vai notar. Quem nunca se tocou e se tocar pela primeira vez, talvez nem perceba, mas quem se toca sempre, quem se cuida, quem tá sempre tomando conta de si, dessa questão do corpo e tudo mais, a qualquer mínima mudança, nota. E hoje está mais do que comprovado que o câncer tem cura, desde que diagnosticado com bastante antecedência. Verdade. Sabe que lá em casa, no banheiro, tem 2 banheiros, e nos 2 banheiros eu tenho uma campanha do SESC que foi feita há muitos anos atrás, né, do autoconhecimento da mulher, de procurar, né, se tocar mais. Autoexame. Então, como tenho a minha filha e a minha esposa, eu sempre deixo, né, bem frente a elas, para que sempre não esqueçam disso, né? Elas sempre procuraram, né, o médico, né? Então é importante, mas eu acho que isso é um alerta, né? Com certeza. E aí o que tu disse ali da questão dos jovens, os jovens hoje em dia, eu entendo que com essas mídias, né, e o mundo ao alcance das mãos, eles também têm se informado mais, né? A gente vê que a gente trata com jovens sobre as questões dessas de solidariedade, de necessidade de apoio, e é uma outra cabeça. Então, os jovens, eles movimentam tudo. Foi uma iniciativa, inclusive, da própria Liga, investir em uma presidente mais jovem, né, para poder ter esse gás de trabalhar, porque realmente é uma instituição que tem uma exigência, tem uma demanda grande, a gente atende semanalmente, né? Todas as segundas-feiras o nosso atendimento aos assistidos, da 1h30 às 4h na nossa sede, que hoje fica lá dentro da Vila Vicentina, na Marechal Floriano 2171. Então, assim, tu tem o atendimento semanal, tu tem demandas diárias, né, de assistidos, de necessidade disso, daquilo, de ter que interpelar por um ou outro recurso, busca de recursos para manter a instituição, porque hoje o nosso custo é muito alto e a gente não fecha as portas para ninguém, limitar o número de assistidos não é uma opção, né, então tantos quanto aparecem necessitados, a gente atende, a gente acolhe, então tudo isso faz a diferença, e a gente vê no pedágio, quando a gente tem uma sinaleira de jovens, a sinaleira fica mais animada, fica mais badalada, eles têm mais destreza para ir ali, né? Não, vamos doar, encontra um amigo, né? Movimenta mais, chama. Então, com certeza, esse apoio dos jovens traz muitos benefícios também para a instituição. Tu sabe que, antes de falar contigo, eu falei com a Maureen, né? Que é a minha particular amiga, e eu lembro que, em seguida que a Marta teve problema, né? Ela fez campanhas, e tinha apoio das emissoras de rádio, do jornal, da TV. Tu pensa em manter isso? Ah, sim, com certeza. Porque tinha até uns áudios e vídeos, né? Promocionais, né? A gente tem, na verdade, hoje a gente tem um apoio da mídia muito grande. Assim como tu entrou em contato comigo, vamos estrear, é a primeira vez, eu nunca tinha feito, a gente tem um apoio da mídia muito grande. O trabalho da conscientização e da prevenção é também, até estatutário nosso, está previsto no nosso estatuto, trabalhar essas questões. Mas claro que a gente se limita um pouco na questão dos recursos, né? Um spot de rádio, uma mídia de TV, tudo isso a gente depende de outras empresas, né? E graças a Deus temos parceiros maravilhosos, né, sempre. Mas sempre que possível a gente vai trabalhar com certeza a prevenção, inclusive eu tô sempre aberta para palestras, né, para bate-papo. Tem muitas empresas que convidam, a gente vai, porque é uma forma de falar sobre a doença e também de mostrar a instituição, abrir as portas da instituição. Quando tu conhece o que tu tá ajudando, tu se sente um pouco mais à vontade de querer fazer a diferença, né? Tu sabe que as nossas empresas são muito solidárias sempre, né, com os eventos no município e as causas, né? E eu lembro que algum tempo atrás, me lembro que uma rede de supermercados, depois também eu acho que os postos GBI, se não me engano, sempre fizeram campanhas, doaram valores para que revertessem em favor da Liga. Ainda continua isso? Temos, claro que sazonais, né? Hoje em dia, se a gente for analisar, são muitas instituições necessitadas. Tu tem aí os asilos, né? Vila Vicentina, José Elta Gomes, as casas de acolhimento, não só de asilos de crianças, lar dos irmãos. Então, a demanda é muito grande. E graças a Deus, o povo bagense é muito solidário. E a gente sempre que
que propõe alguma forma, alguma campanha de auxílio, a gente tem esse retorno. Mas a gente teve temos empresas enormes aí que são nossos parceiros há muitos anos. Sim. Nós temos empresas que fornecem arroz mensalmente para os ranchos. Nós temos aí as campanhas dos supermercados Troco do Bem, campanhas de porta de supermercado para arrecadação. São, graças a Deus, nesse quesito solidariedade, os bagienses estão de parabéns. Que bom. Eu ia te perguntar uma outra coisa assim, que eu acho extremamente importante. A gente tinha algum tempo atrás a dificuldade de levar as pessoas para fora. Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Juiz, Santa Maria. Hoje a gente já tem tanto o centro oncológico, né, que já está há um bom tempo em funcionamento, e também a radioterapia. Como é que está sendo hoje conviver com esse novo momento? Olha, José Wilson, a gente está vivendo um momento muito bom para a oncologia em Bagé, tá? Eu te digo isso não só pelo que a gente vê, né, ali como instituição, mas pelo feedback dos próprios assistidos. Então, a oncologia em Bagé é muito humana. O tratamento é totalmente humanizado. O pessoal que está ali, até assim, um abraço, parabéns. A equipe da oncologia é um espetáculo. Uma equipe jovem, né? Uma equipe jovem, disposta, preocupada, sabe? Solidária, ela empática. Então, assim, os nossos assistidos comentam muito sobre isso, porque tu chega com um diagnóstico de câncer e hoje não é mais uma sentença de morte, mas é impossível tu, né, não se abater. E a equipe da oncologia tem sido sempre muito, muito animada, digamos, entusiasmada, sabe? Não deixa o paciente esmorecer, os médicos oncológicos que estão assistindo Bagé. E ali, o fato de trazer a radioterapia para cá facilitou muito, porque o paciente, mesmo em tratamento de radioterapia, às vezes ele tá com uma situação muito debilitada. Muito debilitada. Eu tinha, por exemplo, uma assistida que fazia radioterapia e o câncer era na vagina. Imagina. Então, tu imagina, ela fazia em Porto Alegre essa radioterapia. Tu imagina ela ir até Porto Alegre durante 4 horas, sentada num carro, fazer a radioterapia e voltar no mesmo dia. Então, isso era um desgaste físico e psicológico, porque o paciente está longe da família, às vezes o paciente é aquele que é o responsável pela criança, é pai de uma criança pequena, é responsável por um pai que é idoso, e ele está ausente daquele ambiente da família. Quando tu tira o paciente do conforto, não é só a doença que atrapalha, né? Todo o restante atrapalha para que a cura não venha com a maior tranquilidade, para que às vezes o paciente até desista de tentar e de buscar essa cura, né? Sabe que um dia desse eu estava conversando com o Dr. Mário, e aí ele me falou, inclusive, que hoje as pessoas vão mais cedo, né, e conseguem diagnosticar com tempo. Anteriormente as pessoas achavam, sei lá o que elas pensavam da vida, né? E acabavam colocando a vida em risco, né? Tu percebes isso, que houve uma mudança de pensamento? Teve, com certeza teve, mas eu vou te dizer que hoje o que mais mata ainda é o medo do diagnóstico. É o medo, né? Maioria dos pacientes que não resistem ao tratamento ou que não se curam foi porque tiveram medo do diagnóstico. Para tu ter uma ideia, custaram muito a procurar. Na verdade, muitas vezes notam que tem alguma coisa errada, mas tem medo de saber o que é. Para tu ter uma ideia, eu tive uma funcionária de 15 anos comigo. Quando eu cheguei em Bagé, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, mas me considero quase bagiense, porque moro aqui há 15 anos. E quando eu cheguei, ela foi a minha primeira funcionária, uma amiga da vida toda, criou os meus filhos, sempre presente na minha casa, uma pessoa que nunca faltou, nunca adoeceu, nunca sentiu nada. E no começo do ano ela adoeceu, ficou fora por uma semana, 15 dias, voltou, adoeceu de novo e nunca mais voltou. Descobriu um câncer no útero, fez uma cirurgia e em uma semana faleceu. Então foi um baque tão grande para mim como presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, perder uma pessoa tão próxima, que é praticamente da minha família, por medo do diagnóstico. Então eu disse, tudo na vida da gente tem um propósito. E às vezes a gente pensa tanto em ajudar aqueles que já sabem, estamos negligenciando a busca daqueles que ainda não sabem ou que têm o medo. E isso já é fato. Quanto mais cedo se diagnostica, mais certeira é a cura. A cura para o câncer hoje, ela é evidente. É muito mais casos de cura do que de óbito, né? Então, quanto mais cedo se descobre, muito mais chance se tem de ter uma vida completamente normal depois do câncer. E as pessoas às vezes se atêm a isso. E se eu tiver com câncer, então eu vou morrer. Não é mais uma sentença de morte. A gente tem que se desprender desse mito, né? Claro. Eu quero te dizer que se tu oportunamente quiser fazer alguma campanha nesse sentido de
fazer com que as pessoas, né, observem a questão do diagnóstico, né, que frequentem mais o consultório médico, né. A gente tem os postos de saúde à disposição, né, se não tem recurso financeiro para ir no médico, né, tem tanto lugar para poder ser assistido, né. Eu acho que é importante isso, viu, Juliana? Fazer uma campanha de conscientização. E eu quero te dizer que eu sou teu parceiro. Ai, muito obrigada, José Wilson. Sabe que esse tipo de parceria é muito mais valorosa do que tu veicular, por exemplo, um evento nosso. Sim. Porque é através desse pouquinho em pouquinho, né? Aquilo todo dia, quem não é visto não é lembrado, né? Então, é falar sobre isso, está sempre isso em voga, batendo, martelando, e a pessoa diz, tá, então eu vou lá. É isso aí. E o SUS hoje fornece, é bem o que tu disse, todo tipo de atendimento. A gente tem vários assistidos que o diagnóstico veio do posto de saúde. Claro, e só depois encaminhado para oncologia. Sim. Então tu vê assim, a gente tem, o recurso está ali na palma da mão, né? A gente só precisa que as pessoas queiram buscá-lo. Como está sendo o feedback hoje das pessoas que vão para fazer o tratamento e depois elas vêm no retorno a vocês? Como é que está sendo esse feedback? Tu diz aqui na... Aqui em Bagé, somente aqui. Normalmente os pacientes têm saído muito animados, porque tu enxerga, né? A gente tem hoje uma gama de medicamentos muito avançados, e mesmo aqueles que o SUS não dá, as defensorias públicas estão ajuizando, a gente consegue eliminar, né? Os juízes são muito voltados a essa causa médica. A defensoria pública, tanto estadual quanto federal de Bagé, tem uma visão muito nobre, digamos assim, né, para essa questão médica, que a gente sabe que qualquer minuto, qualquer dia perdido é um dia a menos, né? E graças a Deus os pacientes, principalmente por essa questão de ser um tratamento tão humanizado, o pessoal lá dentro da própria oncologia tem esse ânimo, né, esse alto astral. Então o pessoal tem enfrentado a doença com muita tranquilidade. Claro que raros casos aí que já se descobre um câncer um pouco mais avançado. Casos em que não podem ser tratados aqui, que tem que ser encaminhados para fora, né? Que existem, e que bom que temos especialistas fora que podem tratar disso. Mas, no geral, a gente tem visto a população enfrentar a doença com muito mais naturalidade, digamos assim, né? E isso para nós é ótimo, porque é mais uma doença. Né? E tu vai tratar e vai se curar e tá tudo certo. E é só manter hábitos saudáveis aí e uma vida saudável, alimentação, né? Eu acho que é uma coisa que eu quero físico. falar contigo depois na sequência do programa sobre essa questão nutricional, né? Que eu acho extremamente importante. Tem duas coisas que sempre me preocupam e que eu trato nesse programa aqui, que é sobre a questão mental. Sabe, dias atrás eu trouxe aqui uma psicóloga e também uma assistente social que falaram muito sobre isso, porque também tem que ser vista a família, não é só o paciente. Né? E a outra questão que eu acho importante, né, é que essas pessoas não percam tempo, né? Exatamente. Inclusive na pandemia, uma das preocupações do Redação foi fazer com que as pessoas não deixassem de ir ao médico, nem que falassem com ele por telefone, né? As pessoas que levavam lá para entrevistar médicos, especialistas, sempre nós defendemos isso, né? Exatamente. Eu vou aos comerciais e a gente volta na sequência para falar disso. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000. E 53 999 29 8520. De volta aqui no nosso Redação News Conversa Podcast, conversando hoje sobre a questão do combate ao câncer. Estou trazendo aqui no nosso programa a Juliana Gimenez, que é presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Bagé. Aliás, eu já fiz uma provocação para ela quando a gente foi para os comerciais. No retorno, vamos falar sobre esses dois assuntos importantes? Vamos lá. Então, o primeiro que tu tinha dito... eu fiz uma campanha durante o período da pandemia para que as pessoas não deixassem de ir, né? Ou então que ao menos consultasse por telefone com o seu médico, né? Sim. Porque, principalmente na questão do câncer, né? Tem muita gente que acabava não indo nas sessões, né? Então, tu isso sabe é importante. Que assim, a gente teve até uma diminuição lá no período da pandemia, uma diminuição dos custos.
porque realmente os pacientes deixavam um dia. O que acontece? Ali na Liga a gente fornece toda e qualquer... Ali era o medo também, né? Também, era outro medo. Exatamente. Medo de ir, principalmente paciente oncológico, sair de casa, expor ao risco, né? Mas a gente tinha ali na Liga, a gente fornece toda e qualquer medicação que o paciente precisa durante o tratamento do câncer. Então, o que a gente notava? O paciente precisa levar receita para retirar a guia da farmácia para retirar a medicação. E às vezes o paciente não tinha receita, exatamente porque não estava indo. Claro. Aconteceu de as unidades básicas de saúde ficarem um período, né, fechadas e tudo mais, mas depois os assistentes sociais começaram a fazer esses atendimentos até em casa e tudo mais, mas as pessoas custaram a voltar. Também, né? Também veio a teleconsulta. E aí a gente também teve uns outros problemas que a gente notou ali com o outro assistido, a dificuldade do acesso a essa teleconsulta, porque demanda um conhecimento mínimo ali, tu tem que ter, né, uma tecnologia mínima ali para ter esse acesso. Mas isso não foi o que mais pesou. O que mais pesou foi que a gente estagnou. Sim. A gente se trancou em casa, a gente se fechou, a gente deixou de ir ao supermercado, a gente deixou de ir falar com o vizinho na frente. E quando esse mundo começou a se abrir de novo, a gente seguiu naquela inércia, né? De não vou deixar para depois. Correria, né? Não houve exatamente. Correria. E aí muitos pacientes abandonaram o tratamento, a gente teve pacientes que deixaram de tomar a medicação por um bom tempo, os cânceres que já estavam praticamente curados deram uma regredida. Mas assim, depois desse período, desses 2 primeiros anos da pandemia, aí foi o inverso. A gente começou a cadastrar muita gente e começou a gastar bastante, né? E eu sempre dizia, quando a gente gasta bastante, dá um medo. Porque a gente precisa levantar esse recurso, mas ao mesmo tempo dá uma felicidade. Porque a gente sabe que é mais gente alcançando. E isso até, José Wilson, é uma preocupação que eu tenho. A Liga tem 66 anos em Bagé. São 66 anos de trabalho, um trabalho reto, assim, primoroso. Todas essas mulheres maravilhosas, fortes, maravilhosas, que passaram pela presidência, pela diretoria da Liga, fizeram um trabalho incrível. Sou extremamente grata a todas elas, muitas delas ainda são minhas voluntárias hoje, mas a Liga ainda não é conhecida como deveria ser para uma instituição de 66 anos. Todas as vezes que eu falo de Liga, alguém fala, eu não sabia. E isso chega a ser, assim, até meio assustador pra gente, né? Porque é um trabalho maciço. Então, eu tenho buscado trabalhar muito isso através das redes sociais, porque hoje é a ferramenta mais fácil e mais forte que a gente tem hoje. Então, quem não conhece o trabalho da Liga, nos siga lá no @Liga Feminina. Vai seguir o nosso trabalho, a gente divulga todas as nossas atividades, doações, ajuda, demandas, porque através dali é uma porta aberta para conhecer o trabalho da Liga, né? E é aquilo que eu disse, quando tu conhece, sabe para onde aquela verba tá indo, tu se sente até responsável, né? Não, eu quero ajudar, eu preciso ajudar. Todo mundo tem um caso de câncer na família, né? Isso é fato, todo mundo tem uma pessoa próxima que sofreu com câncer. E quem já teve sabe, é custoso, é um tratamento doloroso e custoso financeiramente. Né? E aí entramos no segundo quesito que tu disse que foi a questão da família, né? É da família, assistência. Tu falou muito aqui na questão da medicação, né? Dos remédios para o paciente. Mas a família, né? Tem 2 questões na família. Uma é a questão financeira, que ela precisa de assistência. Às vezes são pessoas pobres, né? Às vezes até na linha da miséria, né? E a outra questão também é a psicológica, o mental. Como trabalhar isso com as pessoas? A gente vê ali na Liga que, assim, são questões muito delicadas. Às vezes, o paciente oncológico é o provedor da família. E aí, às vezes, é o pai, tem uma esposa, tem 3 filhos pequenos e, de repente, ele não tem condições de trabalhar mais. Muito raríssimas vezes, alguém que tenha uma carteira assinada ou que tem algum benefício de alguma coisa assim, que digamos assim, um pouco mais volumosa. Normalmente são os benefícios esses do governo, né, família, que existem e que suprem, mas que não dão conta do recado, né? Então a gente tem muito isso ali e é sempre o que eu digo, toda vez que eu tenho alguns assistidos assim que tem uma pessoa da família muito próxima, né, que sofre junto e às vezes manda áudio no WhatsApp, divide com a gente aquela dor e, ai, muito obrigado por me ouvir. E eu sempre digo, que bom que ele tem a ti. Porque o paciente que não tem essa rede de apoio em casa, familiar, ele é muito mais difícil tu conseguir a cura, porque o paciente se deprime, o paciente se sente solitário. A gente tem N casos de pacientes de câncer de mama que são largadas pelo marido. Temos casos de pacientes de câncer de mama que são espancadas, que precisam acionar a polícia, né? Que tem uma Maria da Penha. Temos casos de abandono. Então, isso tudo precisa ser cuidado
cuidado de uma forma muito delicada, né? E eu sempre digo, quando eu converso com algum paciente, assim, ou familiar de paciente, conversa como que ele tá e tudo melhorou, ai, que bom. E tu, como tu tá? Claro. Porque essa pessoa é o suporte. Se essa pessoa adoecer, aí o paciente não volta. Claro. Né? Então, essa pessoa é que precisa. Por isso, tão importante que a Unacom também faz esse apoio ali das terapias ocupacionais, né? Dos grupos de pacientes. Isso. Mas é bom estender isso aos familiares, porque são os familiares que seguram o rojão e às vezes o familiar chega a adoecer por conta disso, né? E quando o paciente é o provedor da família, a gente vê que é uma família inteira que sofre com isso. Por isso a gente tem ali, a gente distribui as cestas básicas, né, para os pacientes em tratamento de quimioterapia, que é a parte do tratamento que acaba debilitando fisicamente um pouco mais. Mas o nosso rancho, infelizmente, não pode ser uma cesta básica da família. É um ranchinho um pouco singelo, mas que a gente sabe que às vezes a família se alimenta dele durante o mês todo, né? Eu imagino. A gente está falando sobre essa questão aí do auxílio à família, já falamos também da questão da medicação. Esse recurso que vocês utilizam é só para medicação ou também para esse tipo de assistência? Por exemplo, o rancho? Para todo tipo de assistência. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, então, de como funciona a instituição, né? Como eu disse, a Liga tem 66 anos. São 66 anos sem deixar de atender. Nem na pandemia nós fechamos as portas. A Verinha, que é a nossa chefe do assistencial, lá atendia na casa dela, ela botava uma mesinha na rua, ali na calçada, e nunca deixou de atender. Então, a Liga atende todo e qualquer paciente portador de câncer, qualquer masculino, feminino, infantil. As pessoas pensam, a Liga Feminina só atende mulheres. Não. Nós somos Liga Feminina porque somos compostas por mulheres voluntárias. O corpo diretor da Liga, as voluntárias, o conselho deliberativo é formado por mulheres. Mas nós atendemos qualquer paciente. Homens, mulheres, crianças, não temos distinção nenhuma. Aliás, homens é 1% geralmente, né, que são atingidos por essa questão do câncer, né? De mama, né? De mama, sim. Disso, né? Em torno de 1%. E não pode ser negligenciado. Exatamente, porque eles acham que não podem ter, que não se dão conta. Claro. Eu descobri lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, eu sempre trabalhei com a causa do câncer com a minha mãe, e a gente tinha um caso de um paciente que achou que era um pelo encravado. Sim, imagina. E era um nódulo, era um câncer, e ele fez um tratamento, e era um câncer bem agressivo, ele fez um tratamento bem custoso, e graças a Deus se curou, né? Até nem sei como ele tá hoje, mas se curou, ficou bem, deu tudo certo. Mas a gente precisa também voltar os olhos pra isso, porque o homem às vezes pensa, não, mas é aqui no peito, não, câncer de mama é mulher. Não, câncer de mama comete os homens também. E as crianças também, como eu te disse, temos um assistido de 6 anos, tem câncer de testículo. Sim, imagina. Quem é que vai notar se a criança tem o câncer ou não? É a mãe. Então a gente precisa conhecer não só a nós, os nossos filhos, e estar sempre de olho nas pessoas à nossa volta, né? Então a Liga faz esse fornecimento da medicação, faz o fornecimento da cesta básica para os pacientes em quimioterapia ou em situações de maior vulnerabilidade. Às vezes a gente vê que ele não tá fazendo quimioterapia, mas não tem o que comer, então a gente também estende. Temos empréstimos de material ortopédico, cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, andadores, colchões pneumáticos, uma gama de materiais que inclusive nos são doados pela própria comunidade, né? Não são coisas que a gente adquire. E também facilitamos essa assistência jurídica, porque eu, como sou advogada, acabo que presto esse serviço porque é prático, né? Sim. Chega ali, o que tu tem? Mas deixa eu ver o que tu tem de documento. Não, tu precisa esse, aquele, essas parcerias com as defensorias públicas, de tu já saber mais ou menos o que precisa para já encaminhar o paciente. Cuidado com a legislação, né? Exatamente. E já encaminhar o paciente. Tem muita lei que favorece as pessoas não sabem. E não sabem. Exatamente. E essa questão de ter a documentação em dia. Daqui a pouco tu vai procurar a defensoria, mas tu não vai com a documentação pronta. Então eles vão te pedir para voltar com a documentação. Então, né, pra gente cortar esse caminho. E há alguns casos específicos de exames. Então, às vezes, a pessoa precisa de um exame urgente e o SUS não vai fornecer esse exame com essa urgência. Então, em raros casos como esse, a Liga também faz o auxílio. Claro, porque essa parte já é muito mais custosa, né? Sim. O preço de um exame, às vezes, paga medicação de 5 a 6 pacientes do mês. Então, acaba que a gente acaba ficando um pouco mais seletivo pela questão de não ter condições financeiras. Mas, no geral, a gente presta tudo que estiver ao nosso alcance, que for possível, nem que seja pedindo um desconto, pedindo uma ajuda. Claro. Eu conheço alguém, né? A gente vai daqui e dali para tentar suprir a necessidade integral. A gente tinha falado fora do ar aqui sobre a questão da reconstituição de mamas, né? Tu falou que o SUS hoje permite essa possibilidade.
Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A reconstituição mamária, ela é por lei um direito, né, de toda paciente. Em alguns casos, se a paciente já estiver em condições, na própria cirurgia de retirada do tumor, ela já faz o implante, né? Às vezes precisa ser depois, mas hoje é um luxo, digamos assim, porque antigamente era considerado como luxo. Eu me lembro que de várias ações que a gente teve que entrar para que o plano de saúde custeasse a prótese mamária de uma paciente de câncer, porque entendiam como uma cirurgia estética, né? E a gente sabe que não é. A mama é a parte do corpo, é a feminilidade da mulher, assim como o cabelo, e é um direito que a paciente tem. Então, hoje o SUS já fornece, graças a Deus é um sistema que funciona. Claro que alguns lugares com uma fila um pouco maior, outros lugares mais imediato, mas graças a Deus já é um recurso existente e que funciona. Ju, como é que foi a arrecadação esse ano desse trabalho que vocês fazem sempre nos nossos semáforos, né? O pedágio. O pedágio da Esperança. Bom, o pedágio da Esperança aconteceu na terça-feira do dia 8 e a gente segue arrecadando porque a gente tem essa questão das arrecadações nas instituições. Claro. Então, até o final do mês de outubro a gente segue arrecadando. Hoje nós já estamos com 68 mil reais, um pouquinho a mais, 68, 100 e uns quebradinhos, mas acima de 68 mil reais. A meta é, quem sabe, chegar a 70 mil. Seria um sonho, representaria para nós quase 5 meses de farmácia, né? Quase meio ano de trabalho. E a gente segue arrecadando. Mas, paralelo a isso, claro, a Liga recebe o Pix Solidário, os associados, né, que podem se associar e contribuir com 2 semestralidades ao ano de R$130, menos de R$22 por mês, né? E outros eventos que a gente promove. Tem algum evento para ser promovido esse ano ainda? Com certeza, não podemos deixar, né? Ainda falta 2 meses para terminar o ano. Claro. Nós temos agora o nosso BRIC de verão. Eu faço 2 edições do BRIC sempre, uma no inverno e uma no verão, né? E a minha turma maravilhosa, o nosso BRIC é concorridíssimo. E agora na segunda semana de dezembro, vou ter até que dar uma coladinha aqui, porque a gente vem em outubro assim, com o mês atravessando a gente por cima, eu já nem sei mais de data. Vai ser do dia 10, do dia 11 ao dia 13 de dezembro, o BRIC de verão da Liga. Aí tu volta aqui pra gente falar. Com certeza, lá na Avenida 7 de Setembro, ali no prédio da antiga loja Nova Era. A gente tem uma parceria super legal com eles ali, eles nos fazem o empréstimo do salão. E aí vamos ter aí essa edição. Então já aproveito para convidar. Claro. Quem tem roupa, sapato, masculino, feminino, infantil, brinquedos, móveis, decoração, qualquer tipo de utensílios domésticos, eletroeletrônicos que queira desapegar e queira dar um destino que vai ajudar alguém, nós estamos recebendo produtos já para o BRIC, que vai acontecer ali em dezembro. Vou te fazer uma provocação. Como tu é uma estudiosa também da legislação a respeito, né? Eu estou trazendo amanhã, que vou gravar o programa de amanhã, já tratando sobre imposto de renda. Vocês já pensaram em buscar algum recurso do imposto de renda? Ah, com certeza. A Liga hoje ela precisa de alguns requisitos para poder estar apta, né, a entrar nesse benefício do imposto de renda. E a gente tem buscado isso. Agora há pouco nós recebemos, no dia do pedágio, inclusive, eu recebi a informação, nós recebemos uma emenda, né, da deputada Adriana Lara, de 50 mil reais, e para essa emenda a gente já precisa de uma documentação básica, que é municipal e estadual, que já está em andamento. Depois disso, a gente precisa 1 ano com essas inscrições para daí pleitear o SEBAS, que daí é nacional, para poder estar apto. É um sonho que eu tenho. Não sei se eu vou conseguir realizá-lo antes de deixar a presidência, mas com certeza seguirei trabalhando pela Liga e vou brigar por isso, porque eu acho que é uma forma que a gente tem de não precisar depender dos eventos para fazer assistência. Os eventos poderiam ser uma renda extra que a gente levaria o a mais. Um adicional. O a mais, entendeu? O mimo, os agrados, a qualidade de vida dos assistidos. Hoje a gente leva só a necessidade. Meu sonho é que a gente pudesse levar a qualidade de vida também. Quem sabe os eventos não ficam para isso e a gente tem uma renda já garantida para pagar as farmácias, porque o dinheiro fica na cidade. Exatamente. Né? Eu sempre defendo em favor das instituições. Com certeza. PAI, Caminho da Luz, enfim, os asilos, né, locais. Inclusive, nesse programa eu vou tratar de novo sobre isso. Eu sempre defendi, desde 2017, quando eu iniciei a redação, falar sobre o imposto de renda ficar em Bagé, sabe? Nós falamos 32 minutos, 33 praticamente. Tu viu? Viu? Passou, só? Né? Daqui, dali. Eu gosto de falar, né? Que bom, que bom. Ju, te agradeço muito pela tua presença aqui na redação, sempre à disposição. E antes do final do ano a gente volta a conversar para fazer essa fala sobre a próxima campanha que vocês vão desenvolver.
Com certeza, eu que agradeço, Zé Wilson, Sim. equipe, todo mundo aí legal. disposto, muito obrigada Imagina. pelo espaço e com certeza, vamos voltar e vamos seguir nessa questão da prevenção, que é a chave do sucesso Claro. contra o câncer, é a prevenção. Muito legal. Falou conosco hoje aqui sobre o Outubro Rosa e outras atividades da Liga de Combate ao Câncer, a presidente da instituição, a Juliana Gimenez. Até o próximo, se Deus quiser. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.